Bem-vindos ao nosso segundo capítulo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre manobras e ancoragens. Como é que funciona isso? Manobra, ela é muito dependente do tipo de embarcação que você tem. Ela depende do tipo de hélices, do tipo de propulsão que você tem, se esse hélice seu gira para o sentido horário ou para o sentido anti-horário, que tipo de leme que você tem, principalmente no quesito vertical, se esse leme é muito profundo ou não. O tipo de casco, né, que está escrito errado, se seu casco é de madeira, mais pesado, mais leve, de fibra de vidro, quanto que esse casco fica dentro da água ou não. Todos esses fatores eles podem influenciar nas nossas manobras, né, na hora que a gente vai navegando. E também condições externas à embarcação também podem influenciar. Por exemplo, se a gente tiver com uma correnteza ou vento local, isso pode nos influenciar também, ok? Do mesmo jeito, profundidade, canal estreito, né? Quando a gente está navegando em águas rasas, é sabido que esse efeito de águas rasas faz com que aumente o atrito da água com nossa embarcação. Então você fica com a dificuldade para navegar maior do que quando você está em águas mais profundas. O mesmo vale para canais estreitos, né? Que é como que essa água meio que compactasse a embarcação ali, aumentando a resistência para a navegação dela. Além de outros fatores, claro, e a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas aqui para vocês. Bom, quanto à relação à propulsão, a gente pode ter nossa embarcação de propulsão a remo, a vela ou a motor. A embarcação com propulsão a motor, ela tem vários tipos de motor. Entre eles eu vou destacar o motor de popa, que é o mais conhecido, mais utilizado nas embarcações, principalmente de nível interior, né? Esse motor de popa, você guina a embarcação para um bordo ou para o outro e ele vira todo o motor junto com a sua guinada, né? A gente tem também os motores de centro. O motor de centro a gente tem o de rabeta, que ele vai funcionar basicamente como um motor de popa. Ele vai ter só a parte de baixo ali do motor de popa, virando todo esse bloco, tanto o hélice quanto a rabeta ali, que faz um pouco de efeito de leme. E a gente tem, por fim, os motores de eixo central, né? Esse motor de eixo, na hora que a gente vira a nossa embarcação, o hélice não vira junto, né? O que acontece? Tem um leme atrás desse hélice e a virada ela é executada por ação do leme, que vai virando para um lado ou para o outro, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? A gente tem ainda os motores de propulsão a hidrojato, mais clássico, a gente vê-los nos jet skis, né? Que ele puxa a água embaixo, né, do casco e joga num jato com potência para trás. Conforme você vira a embarcação para um lado para o outro, ele vai direcionando esse jato para um lado ou para o outro. Isso que faz a embarcação virar. Essas embarcações de hidrojato, elas não têm leme e nem uma rabeta que possa fazer esse efeito de leme. Então tem que tomar muito cuidado, que ela tem um cuidadozinho especial que vocês têm que ter na hora de estiver navegando, que isso é abordado nas aulas práticas com vocês, tá ok? Bom, falando do hélice, uma perguntinha de prova, o que é o hélice? O hélice é uma estrutura metálica, que ela possui pás, né? E ela serve para movimentar a nossa embarcação através de um eixo longitudinal acoplado ao motor. Então, a gente vai ter um eixo que vai estar ligado no motor e no hélice. Conforme o motor gira esse eixo, gira o hélice, tá ok? O movimento do hélice faz com que a gente jogue água para trás da embarcação e isso gera um deslocamento da embarcação para frente. Então, jogando água para trás, jogando água ré, a nossa embarcação vai andar avante, à frente, tá ok? Bom, esse hélice ele funciona com correntes de água, né? Então a gente tem aquela corrente de sucção, que na hora que o hélice está girando, ele está sugando uma água ali, que geralmente na parte de baixo da embarcação. Essa corrente de sucção ela é reta e vai entrando dentro do hélice, igual a gente está ilustrando aqui, ó, né? Ela vem retinha, passa dentro do hélice e gera uma corrente de descarga. Essa corrente de descarga, ela faz um redemoinho lá atrás e fica jogando água em todas as direções nas diagonais. Certo? Por que a gente vai detalhar um pouquinho isso? Porque esse efeito da corrente de descarga, ele vai fazer alterações no movimento das suas embarcação, principalmente se ela tiver um leme ali atrás. Então imagina que essa água é jogada na diagonal ali para todos os lados. Ela vai começar a colidir aqui com o leme atrás e vai tender a jogar a polpa da embarcação para um bordo ou para o outro conforme a posição desse leme. Isso a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Bom, quanto ao hélice ainda, ele tem o passo.
O passo nada mais é que o sentido de rotação dessa hélice, desse hélice, né? No Brasil é mais comum a gente ter o passo direito, que é o sentido horário de rotação, tá ok? Então o nosso hélice aqui no Brasil ele vai tender a girar ali no sentido horário. Bom, quando a gente faz esse movimento do hélice no sentido horário, há uma tendência dessa água ser jogada em todas as direções na diagonal, conforme a corrente de descarga que eu falei para vocês. Então ela vai sendo jogada para frente, para trás da embarcação, e também tem uma água que é jogada para as laterais. Esse efeito da água sendo jogada para a lateral, a gente chama de pressão lateral do hélice. Essa pressão lateral, ela também pode influenciar no movimento da nossa embarcação. Porque quando a gente está mais no fundo, existe uma pressão maior e há uma força maior gerada nas águas mais fundas do que na água mais rasa. Então essa água que é jogada na parte de baixo aqui do nosso hélice, ela tem uma força maior do que essa água que é jogada lateralmente na parte de cima, certo? Isso pode ter uma tendência na nossa polpa da embarcação também a rodar para um lado ou para o outro. Principalmente quando a gente fala de embarcações de grande porte, que a gente tem hélices de metros de comprimento, né? E aí a diferença de pressão quase ali na superfície da água, com 1, 2 metros para baixo, aumenta muito e significante. Então esse efeito de pressão lateral acaba sendo importante, tá? Nas nossas embarcações que os hélices são pequenininhos, aí acaba não tendo muita diferença, tá ok? Bom, a gente pode ter embarcações com 2 hélices. Aí a gente tem um lado bom disso, que quando a gente põe 2 hélices, a gente põe um girando para o passo direito, outro girando para o passo esquerdo. Então esses 2 efeitos eles vão ser anulados, certo? Então o efeito de pressão lateral acaba não sendo importante nessa situação e a embarcação vai ficar mais ao efeito do leme mesmo na navegação. Bom, outra vantagem do hélice é que ela vai facilitar as nossas manobras. Se a gente coloca um hélice avante e outro hélice a ré, facilita a guinada da nossa embarcação. Então ela vai acabar girando ali no bordo que está a ré, do hélice que está a ré. Vai fazer uma guinada que muitas vezes consegue até próximo do eixo central ali da embarcação mesmo, tá? Isso facilita muito nas manobras. Bom, agora falando com relação ao leme. O leme é uma estrutura que pode ser de metal ou de madeira, né? E ela tem a função de dar direção à embarcação. Então grava isso, tem que dar direção à nossa embarcação, mantendo então o rumo que a gente está querendo determinar. Então como é que funciona? O leme ele é dividido em 3 partes. A cana é a parte que a gente vai utilizar para dar direção ali nesse leme. Temos a madre, que é a sustentação da porta, que é a estrutura do leme basicamente conhecida por nós, tá? Então essas 3 partes vão compor o leme. Pode ter acoplado à cana um timão ou um volante, né? E pode ser perguntado isso para vocês em prova também. Lembrando que o timão ele pode ser com as malaguetas, que são esses suportes para a gente segurar, ou sem. Quando é sem essas malaguetas, a gente costuma chamar de roda de leme, tá ok? Bom, e como é que esse leme trabalha? Como é que é o efeito dele? Imagina a nossa embarcação navegando, indo marcha avante, e aí ele vai cortando a água com o leme ao meio. Então a nossa embarcação vai vencendo essa resistência da água e vai navegando numa linha reta. Quando a gente guina a nossa embarcação, a gente joga o leme para um dos bordos, o que vai acontecer? A gente vai desviar o curso da água. Então a nossa água vai começar a navegar aqui em volta do casco, vai bater na porta do leme e vai gerar uma força que vai tender a jogar o nosso barco, a popa do nosso barco, para o bordo oposto e vai tender também a dar uma leve freada nessa embarcação. Então a nossa embarcação vai guinar a proa para o sentido do leme que a gente virou e a popa vai vir para o sentido oposto ao que o leme virou, tá ok? Então, em geral, a gente guinou para o bordo de bombordo, jogou o leme para bombordo, a proa vai para bombordo, tá ok? Aqui no caso eu falei errado, bombordo na minha esquerda aqui. Bom, quando a gente está dando máquinas a ré, o efeito é similar. A gente vai navegar, então, com o leme ao meio, a embarcação vai dar máquinas atrás e vai estar navegando reto, né? Cortando a água certinho. Quando a gente joga o leme para um dos bordos, o que vai acontecer? O efeito da água batendo na porta do leme
vai jogar a polpa da embarcação para o bordo que está guinado o leme. Então a polpa vai para o sentido que foi deslocado o leme. Então eu joguei minha polpa ali, meu leme para o lado de bombordo ali da embarcação, o lado esquerdo dela, a polpa vai para aquele lado e vai acontecer também uma freada, uma tendência a dar uma freada também na embarcação, tá? Nossa embarcação vai guinar então a polpa por bordo onde foi virado o leme. Isso daqui é só para a gente entender como é que funciona, imaginando na nossa cabeça, não é tão importante para a prova, tá ok? Agora dos efeitos combinados, aqui tem bastante questão de prova, mas é bem difícil de entender. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como é que funciona, mas eu tenho um vídeo bônus lá, separado à parte, só explicando isso daqui, porque é muito complicado e talvez gaste muito tempo para entender. Então se você tiver com a curiosidade, que sempre tem umas pessoas mais curiosas, dá uma assistida no vídeo lá. Caso contrário, eu vou passar uma dica daqui a pouco. Dá uma olhadinha aqui na dica do que vocês vão ter que fazer na hora da prova e vamos dar continuidade, que esse capítulo é extremamente importante, tá ok? Então como é que funciona esse efeito combinado do leme? Então a gente aprendeu como é que o leme funciona e aprendeu como é que o hélice funciona. Então imagina que a gente está com a nossa embarcação aqui, né? Aqui o calado da nossa embarcação, o canê na parte mais profunda da embarcação, acoplado a um hélice. Imagina que esse hélice ele tem um passo direito, né? Ele vai rodar no sentido horário. E o nosso leme, ele está ao meio, né? A gente está com o leme posicionado no meio da embarcação. Então, lembrando que esse hélice ele vai estar funcionando ali, né? Tendo um efeito de pressão lateral e tendo um efeito da descarga também, né? Que é aquilo que a gente falou, né? Então, o que acontece? Quando a gente está jogando a água com o efeito da descarga, a água que a gente joga na diagonal, ela vai bater aqui em cima na porta do leme e aqui embaixo também na porta do leme. Então há uma tendência, lembra que eu falei que conforme a água está mais no fundo, tem mais força, tem mais pressão. Então a tendência mais forte desse efeito da descarga de empurrar a polpa da embarcação para o lado de bombordo, para o lado esquerdo, certo? Mas aí o que vai acontecer? Essa corrente de descarga está empurrando a polpa para bombordo, mas o efeito de pressão lateral, ele joga a água mais forte para bombordo e tende a jogar a proa, tende a jogar a polpa para o lado oposto. Então, o efeito de pressão lateral está jogando a polpa para boreste e o efeito da corrente de descarga está jogando a polpa para bombordo. Quem ganha das duas? Quem ganha é o efeito de pressão lateral, se a nossa embarcação estiver partindo do repouso, tá? E aí a proa da embarcação vai para bombordo e a nossa polpa ela vai para boreste, tá? Então, esses efeitos combinados aí, eles vão ter muita influência na nossa embarcação, mas lembrando que só se nossa embarcação for com um eixo fixo, o nosso hélice não roda para um lado para o outro, não tem a rabeta, né? Não tem um motor de polpa, porque se seu motor for motor de polpa ou motor de centro com rabeta que o jato é direcionado, esquece tudo que eu estou falando, tá ok? Isso aqui a gente está falando para embarcações grandes, com um hélice central ali, um eixo central, tá ok? Então a gente tem esses dois efeitos. Na hora da prova, isso daqui é muito confuso, muito difícil de entender. Se quiserem, a gente tem um vidinho explicando passo a passo. Mas olha como é que funciona. De todas essas tendências que a gente tem na nossa embarcação, quase todas é boreste lentamente. Então, se tiver que chutar alguma coisa,